Muito bem, estamos começando mais um Política em Foco pela TV Interior. Aqui em Macuco a gente recebe ele que é vereador em seu primeiro mandato no município de Macuco, o vereador Alberto Erdi. Vereador, muito obrigado por estar recebendo a nossa equipe. E eu gostaria que o senhor contasse primeiramente para a gente como que foi o início, como que o senhor optou por entrar na política. Boa tarde, meu amigo Baroni, boa tarde aos telespectadores da TV Interior. É um prazer para mim estar aqui hoje contando um pouco da minha história, que é uma história bem grande, por sinal, porque a gente teve vários parceiros, várias pessoas que me iniciaram, me deixaram bem à vontade para poder seguir no curso da política. E hoje eu vou contar um pouco de como foi essa trajetória minha. Em 2008, a gente estava ajudando o nosso amigo Juninho da Saúde. Foi montado um grupo e disputou a campanha contra o Rogério Bianchini. Não fomos vencedores, acho que o Juninho perdeu por 200 e poucos votos, mas participei ativamente do grupo, auxiliando o que precisava, fazendo política, porque eu sempre gostei da política, eu sempre acompanhei a política de Macuco, eu sempre participei. Só que de 2008 em diante eu participei um pouco mais, com mais força, porque eu me senti bem mais à vontade. E todo macuquense, ele é politiqueiro, ele já tem no sangue a política. A política para o macuquense, ela é diferente, a gente vive, sente. Eu falei até com o deputado Renato um dia desses, Renato Cosolino, que o macuquense, quando ele chega a apoiar alguém, ajudar alguém, é porque ele tem no coração que aquele cara, aquela pessoa vai fazer diferente. Então a gente se dedica com o coração. A gente tem poucos votos, mas tem um coração muito grande. Então daí em diante eu parti para uma caminhada política e eu comecei a ter um vínculo político com outros partidos. Aí em 2012 a gente participou da política com o Bruno, O Bruno me convidou para ser vereador. Nós montamos aí um grupo bom, mas o Papai do Céu não abençoou, falou que não era a hora, ele me preparou para o futuro. Falou assim, agora não é só a hora. A gente teve uma votação expressiva, mas naquela época não era o suficiente para chegar a conquistar a cadeira na Câmara de Vereadores de Macuco. Vereador, então o senhor diz que naquela época o senhor não conseguiu alcançar, mas naquela época o senhor já estava afiliado ao partido PDT, onde o senhor, como nós podemos perceber, o senhor teve aí uma votação expressiva de 179 votos, se eu não estou enganado, o senhor vai me corrigir. O senhor teve aí os 179 votos. Isso motivou o senhor ainda mais a tentar chegar aí na carreira política? Na verdade, nas 5 horas, às 17, quando acabou o pleito, foi uma comoção geral, Porque a derrota, ela machuca, maltrata, ela deixa o coração bem dilacerado. Então, no primeiro momento eu pensei em encerrar, Porque, não venci, na época o vereador menos votado entrou com menos votos do que eu, então me deu uma certa dor no coração de desistir. Mas com uns dias, meses, a gente foi amadurecendo mais a ideia, as pessoas incentivando, falando que não era para desistir, porque pela primeira vez você tem uma votação boa, como foi feita, como foi tida. Então isso deixou mais esperançoso, porque nesse dia não só eu perdi, como o Bruno também perdeu. A nossa chapa foi vencida pela do Félix, que veio a vencer as eleições. Então, a gente, dali, repensou um pouco mais da política. Como eu falei, a política, a derrota, ela ensina muito. Então, me ensinou muito a valorizar grupo, a ser parceiro, a correr atrás, a fechar mais, a buscar mais o voto. E aprendi uma coisa: cada eleição, por exemplo, acabou uma, começa a outra. Se você deixar para fazer a campanha, correr atrás, batalhar só na hora, você não consegue. Então, a política, ela é continuidade. Então, quem quer permanecer tem que ter continuidade. Então, isso eu aprendi dentro da política. O senhor falou em continuidade, foi até um ponto eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Após esse período,
né, a gente vê que o senhor ganhou, né, mas pelo Partido Progressista, com 348 votos, foi o vereador mais votado do município. A gente pode perceber que o senhor batalhou bastante para chegar até onde o senhor chegou. Mas o que levou o senhor a abrir mão do primeiro partido ao qual o senhor estava? Bem, foi uma pergunta bem colocada, né? Essa mudança de partido, ela se deu devido à mudança de grupo. O partido, o PDT, ele não fazia parte do grupo ao qual a gente estava montando, estava reiniciando o processo para as eleições. Então, eu tive que abrir mão do PDT e me filiar ao PP. Sendo que a minha desfiliação ela é automática, porque por ser militar, eu não posso permanecer filiado. Então, na época, no que eu perdi, automaticamente eu sou desfiliado. Porque na questão anterior, a gente só filiava 3 meses antes. Então, eu tinha essa vantagem de me filiar, faltando 90 dias para as eleições, e no outro dia das eleições, encerra-se a minha filiação. Então, o militar ele não fica filiado. Então, um dos fatos foi esse, e o outro foi a mudança do grupo e não ter mais o PDT pertencendo à nossa coligação. Tá certo. Além disso, a gente teve, na pesquisa que a gente fez, né, em relação ao trabalho que o senhor vem fazendo, falando sobre, em relação à política em Macuco, como que o senhor vê hoje, na atualidade? A gente falou sobre como o senhor iniciou a carreira, né, desde 2012, né? Mas, assim, como o senhor vê hoje a política em Macuco? Hoje a política ela mudou muito, né? No cenário de Brasil para baixo está tudo mudado. Então, hoje o político que quiser merecer o voto do eleitor, ele vai ter que botar o pé no chão e partir para cima e tentar conquistar o voto na boa, porque hoje aquela coisa de voto que você compra, que isso já não existe, isso não tem mais, não se compra voto, o voto é conquistado. Então, o cara que quiser hoje ser eleito, ele tem que fazer um trabalho, tem que ter uma estrutura e correr atrás, porque senão não consegue. E Macuco hoje foi abençoado com um grupo bom, né? Hoje nós temos na Câmara 9 vereadores atuantes, temos o prefeito e a vice que fazem um bom trabalho. Então, há uma harmonia entre os grupos, entre Câmara e Executivo. Então, isso ajuda muito, porque hoje nós passamos um período que Macuco nunca viveu, de total harmonia, em que os poderes eles estão muito aliados. Então, isso é muito bom para Macuco, que passou uma fase muito turbulenta. Eu acredito muito que Macuco vai ter grandes e muitos frutos futuramente. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, então, com o Política em Foco, aqui em Macuco, com o vereador Alberto Erdi. TV Interior, a sua segunda casa é aqui.